Eu agradeço muito a Deus, porque o Roberto é pastor, e ele é pai, e ele é esposo, e ele consegue separar as coisas. Nós viemos para Curitiba em 71 e aos sábados o Jarbas aqui trouxe toda a família para cá e nos sábados a gente ia na cancha da primeira igreja ali na Westfalen. E o pastor Silvado também frequentava esses jogos de futebol de salão no sábado. E eu me lembro muito bem, nos campos ali de Brasília, eu me encontrei o pastor Samuel Mitch. E a gente estava contando para ele do processo de escolha de novo pastor e que a gente estava pensando no nome do pastor Silvado. Aí ele falou, não, excelente escolha. Então, aí a gente apresentou a comissão, pouca gente então na igreja conhecia o Silvado. A gente colocou para a igreja que ela fizesse questionamentos, perguntas sobre a vida dele, o que eles queriam conhecer. E eu lembro que a gente gravou naquela época uma fita de videocassete, né? E encaminhamos para ele lá nos Estados Unidos. E aí ele respondeu essas perguntas e mandou um vídeo, uma fita de vídeo sobre as pretensões dele no ministério. E aí ele comparou com o treinador de um time de futebol, que o objetivo sempre é conseguir a vitória. Nesse segundo momento, a gente levou para a igreja e aí não teve dúvida, foi aprovado por unanimidade. Eu me lembro do dia que nós chegamos aqui em Curitiba, um frio de lascar, que a aeromoça teve que me dar um cobertorzinho para enrolar na Heloísa para descer no aeroporto. E quando a gente saiu do avião, nossa, eu já vou chorar, gente. Tinha uma multidão lá. E as pessoas tão queridas, gente que eu conhecia e a maioria eu não conhecia, né? Então a igreja nos acolheu muito bem. Os primeiros anos, claro, né? Até você pegar o jeitão da igreja. Eu lembro que o Roberto tinha várias reuniões, tentando fazer o pessoal entender como ele se via como o pastor titular, o pastor que naquele tempo era o único e só tinha ele, né? E a ideia que ele tinha de fazer você crescer para você ser um missionário, para você fazer evangelismo, para você ser o instrumento de Deus. Não só ele, não só convidar pessoas para vir para a igreja, mas você ser parte disso, ser um time, né? Os primeiros anos, assim, a igreja cresceu muito rapidamente. E eu digo para você que a importância de ter um líder que vai mudando a estratégia conforme a igreja cresce. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família e por essas vitórias e lutas que tivemos ao longo do tempo sob a sua coordenação. Paizão, parabéns. 35 anos é tempo pra caramba. Queria poder estar aí para te dar um abração, para a gente curtir essa data especial. Dessa vez não deu, então que dá para fazer esse vídeo e deixar você saber que você é uma fonte de orgulho, de inspiração para mim. Parabéns, 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 parabéns. Deus te abençoe. Aproveita muito o teu dia aí. Eu louvo a Deus pela vida do meu marido como líder, como pastor, porque ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa flexível e ele é dedicado e também se interessa pelas pessoas, com o bem-estar das pessoas. Ele é muito atencioso e eu acho que tudo isso ajuda na obra de Deus, né? Porque vem uma pessoa que está ali se entregando para a obra de Deus, ministrando as pessoas e querendo que a igreja toda seja um time que está na obra de Deus para construir o reino. Feliz 35 anos de ministério, pai. Que Deus te abençoe. A gente louva a Deus pela sua vida. A gente é muito feliz em ver você feliz, realizado com o seu trabalho, com a sua missão. E a gente pede que o Senhor continue sendo o Senhor dos seus dias. Um beijo grande, nosso. 35 anos de ministério pastoral à frente da IBB. 42 anos de ministério pastoral ao todo, certo? 44 anos de casado. Acertei? Eu perguntei para ele. Queridos, esse é um culto mais do que especial. Esse é um culto de ação de graças. E ele está diferente. Está tão diferente que até a mensagem hoje é a 8 mãos, 4 cabeças. Certo? Então nós estaríamos juntos aqui, cada um trazendo um pouquinho daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E eu quero começar com uma história.
Quem me conhece sabe que eu adoro contar história, né? Mas, queridos, o ano era 1988. Um jovem pré-adolescente, filho de pais divorciados, que ora morava com o pai, ora morava com a mãe, mas que passava muito tempo em Curitiba com os avós. Um menino de 11 anos, que no ano anterior havia escrito uma carta para o seu avô, dizendo que um dia ele também seria pastor. Aquele menino que morava ali na Rua México, ele se lembra muito bem daquele vídeo. Ele lembra do desafio que o pastor Roberto e a Ede assumiram, e pela fé de deixar os Estados Unidos e vir para o Brasil. Foi algo marcante para ele. Aquele menino de 11 anos que recebeu inúmeras caronas, quando os seus avós ou sua mãe não podiam trazê-lo para a igreja com seus irmãos, ele recebia carona do pastor Roberto e da Ede. O que aquele menino de 11 anos não imaginava é que 35 anos mais tarde, ele seria um dos pastores da IBB, trabalhando com o pastor Roberto, com a Ede e com uma equipe maravilhosa. Ele também não imaginava, não passou pela cabeça dele, que ele seria um dos pregadores aquela manhã. Certo? Deus é bom o tempo todo. A fé do pastor Roberto nos inspira e nos desafia. E também me inspirou e nos desafiou como família. Talvez você saiba, mas não faz 2 anos ainda que a minha família e eu voltamos dos Estados Unidos inspirados por essa decisão, entendendo que Deus tinha um chamado para nós. E uma das perguntas que eu mais escuto até hoje, e provavelmente o pastor Roberto escutou também, e eu posso imaginá-lo respondendo, a pergunta é: por que, pastor? Por que o senhor deixou um país de primeiro mundo, o conforto, para vir para o Brasil? E a resposta, o pessoal que me conhece sabe, é sempre a mesma. Meu irmão, não é uma questão de conforto, é uma questão de chamado. Hoje, queridos, nós queremos conversar sobre um texto da Bíblia que inspirou e que marcou o chamado do pastor Roberto, e que tem marcado muitos de nós. Se você tem a tua Bíblia aí com você, abre lá em Hebreus 11. O pastor Roberto tem um quadrinho, ele mandou confeccionar, porque é um texto muito especial, e esse quadrinho está lá na casa dele até hoje, com esse texto que tanto marcou o ministério e a vida deles. Vamos ler juntos? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Queridos, esse texto ele nos ensina primeiramente que a fé nos faz dar passos na direção de Deus. A fé, ela nos motiva, nos impulsiona a buscar a vontade de Deus. Seja numa mudança dos Estados Unidos para o Brasil, ou talvez seja na saída de um trabalho onde você está recebendo muito bem, mas está tendo pouquíssimo tempo para a sua família. A fé te motiva a fazer a coisa certa. A fé, ela faz você dar passos na direção de Deus quando você decide, pela fé, acordar 1 hora mais cedo para poder ter tempo a sós com Deus, ou vir às 5 da manhã orar com os guerreiros aqui na IBB. É pela fé, queridos. A fé, ela é a certeza de que mesmo sem enxergar, nós podemos dar passos com confiança, porque nós temos a certeza que é o próprio Senhor Deus que nos apoia, que nos mantém nessa caminhada. Queridos, caminhar na direção de Deus não significa caminhar em terreno liso. Nem sempre é caminhar numa estrada bonita, duplicada. Às vezes é caminhar devagar. Às vezes é caminhar em terreno pedregoso. Às vezes, querido, é caminhar devagar e mancando. Só que qualquer pessoa
que caminha assim, em busca da vontade de Deus, sabe que caminhar pela fé nem sempre é um mar de rosas, mas é sempre a certeza de caminhar na direção correta. É ou não é, pastor Marcos? É isso mesmo, queridos. Querido, a fé, ela nos dá condições, prepara o nosso coração para que o Espírito Santo haja em nós de tal forma que a gente, nesses momentos que a vida não é um mar de rosa, a gente possa de fato passar pelos processos sabendo que Deus está agindo em nossas vidas, sabendo que o Senhor está forjando as nossas vidas. Muitos querem o final da história. Muitos entram muitas vezes para um empreendimento, entram muitas vezes até para o ministério, pensando numa igreja de 4.000 membros, de 5.000 membros, pensando no púlpito para pregar, mas esquecem que existe uma jornada de processos que Deus vai nos forjar. A vontade do Senhor é que sejamos transformados à imagem de Cristo, e esse forjar de Cristo em nós acontece no processo. O mesmo Deus que, agindo em nossa fé, nos leva para o centro da vontade dEle, é aquele que está trabalhando em nós passo a passo, dia após dia. O texto que lemos de Hebreus 11, ele fala de homens e mulheres que passaram por esses processos. Homens e mulheres que encontraram esse bom testemunho, como diz o versículo 2, receberam esse bom testemunho porque eles perseveraram no processo. Nós vamos encontrar em Hebreus 11 a história desses heróis da fé, começando lá por Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe. E eu diria mais, o Senhor tem separado, e essa história tem continuado, usando a minha vida e a sua vida. Você pode dizer, eu faço parte desse exército de heróis da fé comigo? Eu faço parte desse exército de heróis da fé. Nós fazemos parte disso. Mas para isso, precisamos viver e crescer nos processos. Eu conheci o pastor Roberto em 1994, num grupo pequeno. Eu, muito curioso, eu descobri que tinha um grupo que discutia teologia. E aí era um grupo da FTL, Fraternidade Teológica Latino-Americana. E eu fui lá, aquele garoto, metido ali, querendo aprender alguma coisa de homens experientes. Entrei naquele grupo, conheci o pastor Roberto. E eu conheci naquele dia o doutor Luiz Roberto Silvado. Para mim, voltei para casa alegre, feliz da vida. Eu falei, puxa vida, contei para os meus amigos, conheci o doutor Luiz Roberto Silvado, fez doutorado nos Estados Unidos, veio para o Brasil e é pastor de uma igreja batista. Passou um tempo, eu fui servir na Juventude Batista da capital, em 1995. E servindo na Juventude Batista, eu fiz uma pesquisa entre as igrejas. Eu queria saber sobre como os pastores estavam envolvidos nos ministérios de juventude. Para minha surpresa, naquela época, eu creio que isso não acontece isso hoje, né, pastor Felipe? Não se acontece mais. Mas para minha surpresa, naquela época, mais de 90% dos pastores sequer tinha dado um livro para o seu líder de jovens. Sequer tinha sentado com o seu líder de jovens. E aquilo me frustrou demais. Mas um dia eu descobri que um pastor de Curitiba tinha começado um ministério de adolescentes. E na minha pesquisa eu tinha descoberto que os pastores investiam mais nos jovens e não nos adolescentes. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, como assim? Um pastor de Curitiba montou um ministério de adolescentes, tem reuniões às quintas à noite com aqueles líderes. E eu marquei com o pastor Roberto Silvado, que era esse pastor. Quando eu sentei com ele, eu falei, o senhor montou esse ministério? Me explique isso. E o pastor me trouxe essa primeira lição que a Ed falou. O pastor é um treinador. E eu quero treinar esses líderes de adolescentes, treinar essa juventude, e esses adolescentes serão os líderes dos jovens logo à frente. A partir dali, o pastor Roberto virou o meu mentor. Passei a incomodá-lo de tempos em tempos lá no gabinete dele. A partir dali eu comecei a observar coisas interessantes do Ministério de Casais, o MIC, a igreja focada com casais, e o pastor envolvido diretamente, investindo na vida dos casais. E muitas histórias eu ouvi a partir daí. Uma história que me chamou muita atenção, a história de uma parede que caiu, de um mezanino que desabou.
E nessa história, o pastor Roberto conta, e eu ouço de outras pessoas, ele correndo até o local ali na igreja, na Gago Coutinho, reunindo o povo, ligando e chamando o povo que ainda morava muito próximo da igreja, para tirar tijolo a tijolo. E a cena que vem à mente, é a cena que todos contam, é do pastor em cima daquele monte de tijolos, chamando o povo para desmontar aqueles entulhos e daquela parede que caiu. Daquele choque que foi ver um mezanino que caiu, graças a Deus ninguém se machucou, surgiu um prédio. Um prédio de quantos andares? De 4 andares. Daquele momento de crise, um líder e igreja, vivendo os processos, viram um milagre acontecer. Eu creio que se você não fugir dos processos, se você deixar o Espírito Santo agir na sua vida, você vai ver desses entulhos que muitas vezes estão ao seu lado, você vai ver prédios sendo edificados. Você crê nisso? Diga amém. É essa a realidade de quem não foge dos processos, de quem se envolve e diz: Espírito Santo de Deus, para que isso está acontecendo? Não porque eu, mas para que o Senhor está permitindo. Eu creio que Deus está fazendo isso na IBB, tem feito isso nas igrejas de pastores que estão aqui representando as suas igrejas. Nós não podemos perder o foco. A gente lembra de José, que está aqui nessa lista de Hebreus 11. José, em situações difíceis, cai dentro de uma cadeia, injustamente preso. E preso lá, José não deixa de fazer o quê? Servir. E servir com excelência. Se nós cumprimos e vivemos o chamado do Senhor, nós vamos fazê-lo em qualquer lugar, independente das circunstâncias. Deus vai nos usar. Não podemos perder o foco de levar glórias e glórias somente a Deus. Como é que você está vivendo os processos da sua vida? Como é que você está vivendo esse momento, talvez você passando por uma luta? Coloque Jesus como seu foco e a glória em Jesus. E diga ao Senhor: Senhor, me dá um coração ensinável para eu viver esse momento. E com um coração ensinável e com uma disposição de servir e servir com excelência, você de fato vai conseguir perseverar. Não é isso, pastor Silvanir? É isso mesmo, quando nós temos um coração ensinável, nós vamos perseverar. E é esse segundo texto que eu queria que nós lêssemos, que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 27, que foi a inspiração da família do pastor Roberto em vir para Curitiba. Eu queria que você colocasse o texto para nós, Hebreus 11, 27, eu queria que você lesse comigo. Pode acompanhar comigo? Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, Moisés deixou as riquezas do Egito. Pela fé, Moisés ousou sair daquele ambiente para algo novo. Pela fé, o pastor Roberto e a sua família entenderam que Deus tinha algo novo para eles e aceitaram o desafio de vir para o ministério, assumir uma igreja que era uma igreja pequena naquele tempo. Uma igreja talvez 150 membros, menos de 200 membros. Mas ele tinha uma convicção no seu coração de algo que Deus queria fazer na sua vida e através da sua vida. Veja, nós pela fé somos desafiados a perseverar, mesmo quando estamos vendo só uma parte do enredo, quando nós não estamos vendo tudo, porque Deus não mostra tudo. Quando Deus nos chama, Ele não mostra o que vai acontecer lá na frente. Até porque se Deus mostrasse tudo, algumas vezes nós iríamos correr, não é verdade? Tem alguns desafios que se Deus mostrar como que seria lá na frente, a gente não ia encarar. Mas Deus não mostra tudo, mas Deus vai nos fortalecendo a cada passo. A cada passo que nós vamos dando, Deus vai nos ensinando, vai nos moldando. Eu tenho o privilégio de estar na IBB há 20 anos, há 12 anos como pastor. Fui ordenado para essa igreja e caminhei durante esses 20 anos com o pastor Roberto, com a família dele. Tem sido um privilegiado de viver tudo aquilo que Deus tem nos desafiados como igreja. Quando eu cheguei na IBB, final de 2003, início de 2004, o nosso palco era daquele outro lado. E nós fomos desafiados um dia a mudar, a mexer nessa estrutura. Essa foi uma das mudanças. E naquele período nós não podemos ficar aqui, tivemos que nos reunir, alugamos ali a FV de Araújo e ficamos ali algumas semanas nos reunindo ali. Tivemos que ser volúteis, tivemos que realmente nos
nos deixar mover, porque tinha algo novo para Deus fazer. Uma das coisas, quando eu cheguei aqui, nós também não tínhamos todas essas propriedades em volta. A primeira que eu lembro foi a capela, né? Compramos aquele terreno, a capela, compramos um terreno onde está os containers, compramos um terreno aqui na frente, onde tinha uma casinha, que foi a nossa primeira policlínica naquele tempo. Atualmente compramos um terreno atrás aqui, onde estão os containers, e que semana que vem nós vamos inaugurar o nosso novo bazar, a nossa escola da ABC Vida, na nossa ONG. E, mais recente, que vocês viram aqui, no momento ofertório, os nossos 3 terrenos. Uma das coisas que me chama a atenção em todas essas aquisições, em todos esses desafios que vieram para nós como igreja, é que nenhuma delas nós tínhamos dinheiro. Nenhuma delas nós tínhamos o dinheiro para comprar. Pelo contrário, nessa última dos 3 terrenos, aos olhos naturais, quem visse aquilo, visse a nossa situação financeira, diria: não faça essa loucura, vocês não estão em condições. Mas nós temos um líder que é visionário, um homem que teme a Deus e que busca a Deus e que tem levado essa igreja a provar mais de Deus. E foi isso que ele fez. Oramos, entendemos que era de Deus esse processo e mais uma vez demos esse passo de fé e estamos aí já quase fechando a aquisição desses terrenos, desses últimos terrenos. E tem sido assim, né? Nesses 15 anos antes de eu chegar, eu ouvi muitas histórias. A vinda para este imóvel foi um grande milagre de Deus. A igreja assumiu uma prestação muito maior do que praticamente que as suas entradas financeiras naquela época. Então foram sempre desafios, mas uma coisa que a gente sempre ouviu do nosso pastor: Deus vai fazer algo, Deus vai fazer algo, Deus vai fazer o sobrenatural. Nós precisamos crer e vamos confiar nele, porque Deus vai fazer. E é dessa maneira que nós temos crido, é dessa maneira que nós temos caminhado, é dessa maneira que nós temos confiado no nosso Senhor, no nosso Salvador. Raymond Brown diz que a fé é a resposta humana ao que Deus diz em sua palavra. É a nossa confiança. Portanto, a fé não é a certeza do desconhecido, mas do invisível. Nós cremos que vamos dar o passo e que Deus vai colocar o chão. E é dessa maneira que nós temos caminhado ao longo desses 35 anos, com a direção e com a convicção que o pastor Roberto tem recebido. A fé não lida com a dúvida, mas se apoia numa certeza inabalável. E nessa certeza inabalável, ela vem de uma confiança inabalável. Em tempos difíceis, nada adianta você ter uma convicção na fé dos outros. Você precisa ter a tua própria fé e a tua própria convicção daquilo que Deus quer fazer na sua vida e na vida daqueles que estão próximos a você. Homens e mulheres de Deus, pessoas que confiam em Deus, eles se inspiram na palavra de Deus para dar os seus passos. As pessoas que não conhecem a Deus, elas vão olhar as condições, a situação, ela vai olhar o financeiro para ver se ela tem condições de dar um passo de fé, fazer uma aquisição como essa. Mas homens e mulheres de Deus fazem isso pela fé, olhando para a palavra de Deus, convictos daquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós pela fé. Pessoas com uma fé firme veem tudo à luz da palavra de Deus, o que ela tem para nos ensinar. Essa é a fé que nos leva a ver o invisível. Não é isso, pastor Edmilson? É isso aí. Para fechar essa mensagem com nossos membros aqui do colegiado, temos caminhado com o pastor Roberto de uma forma muito especial. A fé nos faz ver o invisível. Você tem visto o invisível na sua vida, na sua família, no seu trabalho? Porque quando nós caminhamos, não sei se vocês perceberam, o texto que nós estamos usando como base é o texto que impulsionou e que deu firmeza, segurança, para que o pastor Roberto e a Ede, com 2 filhos, dessem um passo de fé, aceitando o convite de voltar para o Brasil e assumir a IBB há 35 anos atrás. E quando nós olhamos para trás e olhando esses 35 anos, não tem como não perceber que não foi só naquele momento que houve um passo de fé, que houve um caminho, um passo em direção ao invisível, mas durante todos os 35 anos, nós conseguimos experimentar muitas experiências de fé, que é fruto da visão e do coração de um líder visionário como o pastor Roberto.
Se você está aqui, eu tenho o privilégio de estar 25 anos aqui na IBB. Então, aqui eu conheci a minha esposa, os filhos. Quantos anos você está aqui, vocês que são membros aqui? Certo? E, de repente, você experimentou algumas dessas experiências de fé. Mas ver o invisível, um dos requisitos para que nós possamos exercer a nossa fé. Quando nós vamos na parte final de Hebreus 11:1, ele diz que é a prova daquilo que não vemos. Você não precisa de fé para olhar essa caixa de som aqui. Você precisa de fé quando você está diante de uma situação em que você não tem todas as respostas e todas as informações, mas você tem uma convicção dada pelo Espírito Santo dizendo: avance, dizendo: dê o passo, porque eu estou no controle da história. E esse é o grande desafio que nós temos. E quando nós olhamos para o pastor Roberto como nosso líder há 35 anos, nós somos desafiados a olhar para as nossas vidas e caminhar pela fé. Quando nós vamos lá em 2 Coríntios 5:7, nós somos desafiados a não andar por vistas, mas andar pela fé, vendo o invisível. E esse é o grande desafio que nós temos. E quando eu olho, pastor Roberto, para a sua vida, a vida da Ede, a vida da família de vocês, e a inspiração que vocês são para nós como família e para a nossa igreja, eu tenho plena convicção que vocês não tinham ideia de onde estariam, ou como a IBB estaria 35 anos depois, quando vocês deram esse passo de fé. Onde, na situação e circunstância, havia muitos questionamentos. Será? A IBB não tinha uma boa fama na época, eu não estava ainda, não tinha me convertido, mas nós sabíamos que havia um estigma que foi quebrado. Porque quando Deus levanta alguém, chama alguém para um propósito, Deus capacita, direciona e nos faz avançar. E foi comentado aqui sobre o campo de futebol. Nós temos um vídeo, e até então nós não sabíamos aonde encontrar esse vídeo, depois descobrimos que tínhamos acesso a esse vídeo existe. Mas o pastor Roberto, quando foi nomeado à comissão para que pudesse realizar a sucessão pastoral da IBB, naquela época não tinha, o Zoom. Hoje é muito fácil o Zoom, Google Meet, até pelo WhatsApp você faz um vídeo ali, mas não existia isso, e era tudo por fax, por telefone, no Viva Voz. E o pastor Roberto mandou um vídeo cassete, uma fita cassete, certo? Aqui para a IBB, onde ele contava uma história, usava uma ilustração, que ele via o ministério como um time de futebol, onde ele estaria vindo como um técnico, e a igreja seria os jogadores, e nós caminharíamos juntos, onde esses jogadores seriam capacitados para que todos nós pudéssemos entrar em campo e ver realmente o time vencendo e sendo campeão. E quando nós olhamos para esses 35 anos, se nós fôssemos comparar com um time de futebol, poderíamos com convicção dizer que a IBB já ganhou Champions League, Copa do Mundo, não é só uma igreja que ganhou a Suburbana, que também é bom. Mas sabe, quando nós olhamos para essa realidade, nesses 35 anos nós temos visto uma igreja que avança e cresce, inspirado por um líder que tem sido tremendamente usado por Deus há 35 anos. Então, a nossa gratidão por esses 35 anos. E eu tentando identificar, eu não conversei com o pastor Roberto sobre isso, mas nesses 35 anos, eu acho que o maior desafio que nós tivemos foi quando nós mudamos para essa propriedade. Quando nós saímos da Gago Coutinho e viemos para cá, nós precisamos dar um passo de fé. E nós envolvemos uma campanha, e a campanha nós tínhamos um slogan que não era a mesma oferta, mas era o mesmo sacrifício. Eu lembro aqui de nós fazermos bazares onde tinha um carro, eu lembro de um golzinho azul, que foi doado por um irmão da igreja para investir na expansão. Foi um passo de fé. Eu lembro de uma história muito vagamente de um corretor que perdeu parte da sua comissão, porque ele não acreditava que seria possível comprar essa propriedade com os recursos que nós tínhamos. Mas existe um Deus que dá a visão e que age no sobrenatural. Então, olhando para o pastor Roberto, eu vejo um líder
que se preparou, fez o bacharel, mestrado, doutorado nos Estados Unidos, muitos cursos e capacitações para dar o melhor em prol da IBB. Mas eu também vejo um líder que, embora tenha toda a capacitação formal, sempre caminhou na dependência de Deus, entendendo que tudo depende do Pai.